e a Fátima. Muito obrigado, do desembargador Fernando. Eu queria reiterar o bom dia a todos e as boas-vindas especiais à doutora Simone, aos colegas Fátima, Diego e Viviane, que vão falar sobre os temas apresentados, não é isso? E Paulo César, tudo bom, Paulo? Eu só estou vendo agora que esse era em coautoria. Foi, inclusive, e eu achei interessantíssimo o trabalho. Mas, bem, vamos lá. Senhores, aqui dentro do script, nós teríamos a primeira apresentação da colega juíza federal Fátima Aurora, mas como ela está com esse probleminha de vídeo, eu passaria para o segundo artigo, que é sobre inteligência artificial e motivação das decisões judiciais. Doutora Simone tinha, inclusive, feito referência sobre o uso da inteligência artificial para análise probatória, e eu comentei que nós tínhamos esse trabalho, que é de autoria do colega juiz de direito do TJ de Amazonas, o doutor Diego Martinez Fervenza Cantoário. Acertei tudo, do meu caro Diego? Perfeito, doutor. Perfeito, doutor Eduardo. Acertou sim, é esse mesmo. Colega, dentro do nosso script do evento, você teria 10 minutos para fazer a exposição inicial do trabalho. Perfeito. E, por favor, quando se sentir à vontade. Perfeito. Nenhuma pressão porque tá na presença da doutora Simone, nem do doutor Fernando, não. Perfeito. Bem, inicialmente, eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos que se encontram, especialmente do desembargador Fernando e dos doutores Juiz e Simone, que estão no evento. Então, dentro desse breve espaço de tempo, eu vou tentar traçar algumas balizas gerais sobre esse tema da inteligência artificial e a motivação das decisões judiciais, especialmente da utilidade da aplicação desses sistemas de inteligência artificial em relação ao suporte prestado ao magistrado. Inicialmente, cabe ressaltar a importância da inteligência artificial, a crescente importância desses sistemas para a administração da justiça e também para inúmeras outras áreas. E esse crescimento dessa importância, ele decorre justamente dos incrementos dos meios técnicos, do desenvolvimento de novas tecnologias que tem levado ao barateamento da produção desses meios, seja em razão das plataformas físicas, a partir da qual é possível a efetivação, é possível a efetivação desses sistemas, seja em razão da mão de obra propriamente dita. Por outro lado, nós verificamos no Brasil o crescimento da utilização desses sistemas. Nós podemos ver o exemplo do Vitor no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais de justiça, como, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Pernambuco, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em que há sistemas estruturados para a prática de alguns atos. Mas, contudo, é claro que é preciso pontuar qual seria a amplitude, antes de chegar exatamente no ponto da motivação das decisões judiciais, é preciso pontuar no que não será utilizada a inteligência artificial e qual é o potencial dela. E aqui, dentro do breve espaço de tempo, é claro que cabe pontuar algumas aplicações que têm sido desenvolvidas também fora do país. Então, em relação aos meios online de resolução de conflitos, tem sido crescente a utilização desses sistemas, seja para o desenvolvimento de meios de automação, seja para o desenvolvimento em si de mediadores através de inteligência artificial. Então, dessa não existência de mediadores humanos através de sistemas que poderiam fazer esse desempenho dessa função. Mas, dentro da decisão judicial e da fundamentação, se mostra importante, em primeiro momento, perquirir
se seria possível essa substituição, e isso de acordo com a literatura e com os atos normativos sobre a matéria, se seria admissível essa substituição do magistrado por sistemas de inteligência artificial. Essa questão é muito polêmica na literatura jurídica e também encontra eco nas regulamentações feitas pelo Poder Judiciário brasileiro e por outros órgãos supranacionais. Então, aqui se menciona que, dentro do panorama europeu, o artigo 22 do Regulamento 679 do Parlamento Europeu, ele submete a utilização desses sistemas de julgamento que se baseiam exclusivamente nesses sistemas de inteligência artificial à concordância das partes. E, por outro lado, a Carta Europeia sobre o Uso de Inteligência Artificial, ela prevê expressamente a imprescindibilidade da decisão humana, da intervenção humana, que é o princípio sob o controle do usuário, que assegura a autonomia daqueles que utilizam esses sistemas. Por outro lado, no Brasil, há também a Resolução 332 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que também ressalta a importância de se observar a autonomia do usuário. Então, em um primeiro momento, se permite concluir, se traz esse panorama em que a decisão completamente baseada em sistemas de inteligência artificial, por um ponto de vista estritamente normativo, com base nesse panorama, tem sido, aparentemente, não aceita. E, por outro lado, do ponto de vista também da literatura jurídica, há inúmeras posições e há inúmeros autores, menciono, por exemplo, o professor Luiz Greco, que tem um recente estudo sobre o tema, em que ele se posiciona contrariamente a essa possibilidade de decisões exclusivamente fundamentadas em inteligência artificial, principalmente em razão da garantia do princípio do juiz natural, que, de acordo com a construção do princípio, com o conceito do princípio, para o professor seria necessariamente um juiz humano. Mas, por outro lado, isso não significa de nenhuma maneira que a inteligência artificial poderia não ser utilizada no processo. Há um campo muito fértil para a sua utilização, seja através de práticas de atos de automação, seja através de atos de suporte à decisão do juiz. Nesse ponto, vale a pena destacar, e de maneira exemplificativa, que existem diversos aplicativos, existem diversos sistemas de inteligência artificial capazes de auxiliar o magistrado à prática de atos jurisdicionais. A menção, e o professor Jordi Nieva possui um livro relevante sobre o tema, em que ele menciona o sistema Advocate nos Estados Unidos, em que se permite, através desse sistema, a análise da coerência da prova testemunhal, se é possível analisar a credibilidade daquela prova produzida. Mas, por outro lado, todos esses sistemas eles trarão uma questão relevante e que é justamente a questão que traz implicações relevantes em relação à motivação das decisões judiciais, que consiste na seguinte questão: consiste um direito fundamental das partes o acesso ao algoritmo? É necessário que as partes tenham acesso a essas regras, esse conjunto de instruções que leva ao fornecimento daquele suporte prestado ao magistrado? Esse caso é muito relevante e ganha cada vez mais corpo, apesar de no Brasil ser um debate recente, mas já foi objeto, inclusive, de resoluções do CNJ, questões correlatas em relação a isso, mas que, por exemplo, tem ganhado corpo, tem sido discutido, por exemplo, nos Estados Unidos. Há um recente julgado, não da Suprema Corte, mas de uma corte estadual referente a essa matéria, que é o caso Loomis, um caso muito relevante referente à utilização de sistemas de inteligência artificial que são utilizados para auxiliar o juiz na fixação da pena, na dosimetria da pena. Nesse caso, através da realização de prova estatística, através da realização de estudos voltados à aplicação desse algoritmo, se chegou à conclusão de que esse algoritmo reproduziria vieses discriminatórios, na medida em que
a conclusão obtida, a conclusão extraída a partir da aplicação do sistema de inteligência artificial, que é o sistema Compass, ele se basearia em critério como gênero e etnia, para produzir uma análise em relação à probabilidade de reincidência, que é efetivamente levada em consideração para a fixação da pena nos Estados Unidos. Esse caso ele ilustra algo muito relevante, que é a importância da publicidade algorítmica e também da importância de que o juiz não se baseie efetivamente, não se baseie apenas nos elementos trazidos pela inteligência artificial e que na motivação da decisão judicial, ao se basear efetivamente nesses sistemas de suporte, o juiz possa apontar os elementos efetivamente considerados, que o juiz possa trazer aqueles elementos que foram decorrentes da utilização do sistema de inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, também devem as partes ter acesso a esse algoritmo, devem as partes ter acesso a essa estrutura de funcionamento por parte desse sistema de inteligência artificial. É claro que dentro do panorama geral da inteligência artificial, há muitas dificuldades em relação a essa questão. O caso Compass, por exemplo, ele trouxe essa dificuldade sobre o viés da questão do sigilo em relação àquela tecnologia utilizada, na medida em que seria uma empresa contratada que fabricou, que desenvolveu o algoritmo, e ele não é disponibilizado efetivamente para que as partes possam analisar. Então, sob essa perspectiva, é importante se colocar em que medida esses black boxes, em que medida essas áreas cognitivas, por assim dizer, em que medida esses algoritmos não publicizados e não acessíveis às partes seriam compatíveis com a garantia da motivação das decisões judiciais no Brasil. Então, essas são algumas considerações e algumas perplexidades possíveis que estão presentes no resumo expandido e que são possíveis de compartilhar dentro do tempo da apresentação. E eu agradeço a todos aqui por permitirem aqui a exposição do tema. Obrigado. Muito obrigado, doutor Diego. De fato, esse tema é atual e vai se tornando cada vez mais atual na medida em que nós avançamos para sistemas de inteligência artificial mais complexos e talvez até para avançarmos num sistema de inteligência artificial ampla, né, que é algo possível de acontecer. Nós temos hoje sistemas como o da Receita Federal, que se pretendem sistemas que vão aprender com as suas próprias experiências. Acho que o Eduardo... Parece que deu uma falhadinha aí, não foi, doutor Fernando? Você falou do sistema da Receita Federal. O sistema da Receita Federal já se pretende aprender com as suas próprias experiências e aí a partir da repetição de casos. Eu não sei se o senhor ou a doutora Simone querem fazer alguma consideração. Então, eu quero a Simone primeiro, se quiser, obviamente. Não, eu só estava mostrando para o Eduardo que ele está online, tudo funcionando, não travou. Eu achei excelente, Diego, eu gostaria de ler a íntegra, não só o resumo expandido. Eu acho que a gente vai ter que aprender a trabalhar com essas ferramentas, elas vão ser úteis, e a gente tem que saber quais as cautelas a serem tomadas. Então, é um estudo, assim, da ordem do dia. Parabéns. Eu me preocupo muito em relação a isso, um aspecto que o Diego mencionou sobre o problema de incontrolabilidade do algoritmo. A que ponto nós vamos ter que deixar de ser juízes só para entender mais de TI, mais de tecnologia de informação e podermos fazer análises críticas sobre o algoritmo. Eduardo sumiu. Mas eu vou aproveitar aqui e fazer umas considerações sobre o trabalho do Diego.
Parabéns, Diego. Realmente o tema é da ordem do dia, né? É um tema que termina por convocar a reflexão sobre um problema da responsabilidade de julgar, né? Está muito abandonada, eu acho, essa questão, né? Eu falo para os colegas da turma, né? Imagina um juiz julgando uma questão de erro médico, quando o médico confessa que segue uma técnica ultrapassada. Obviamente, a condenação pelo resultado é certa, se, obviamente, houver essa manifesta desatualização, essa manifesta imperícia. E a questão da responsabilidade de julgamento, que conjuga tanto essa questão ética, né, de a princípio, obrigar o julgador a ser o responsável por cada parcela do raciocínio, da cognição, desde a análise até o fechamento perante o standard, né, professora Simone? Se ele pode ou não delegar, em que medida, se a gente vai continuar tapando o sol com a peneira, de não colocar, por exemplo, a própria assessoria, o próprio analista, servidor, como uma figura merecedora de preocupação, de treinamento, de regulamentação, e tudo conjuga também para a inteligência artificial como uma dessas ajudas do julgador, que aí no caso, no nosso caso que a gente trabalha só com prova, então como uma ferramenta de ajuda na análise da valoração da prova. Eu até brinco que eu sou um juiz que, durante a minha motivação, eu confesso que uso um determinado aplicativo banal para valorar a prova. Então, se eu estou tratando aqui de um debate, o sujeito está fazendo a sustentação oral ali, o caso é, por exemplo, de prisão, se é necessário ou não a prisão, enfim, é uma questão da Fátima. Eu vou e digo, eu dei aqui, criei um PDF aqui a partir do PJE, dei um Ctrl F, e toda vez que aparecia, percorri as cento e tantas menções ao termo X, normalmente é a pessoa do custodiado, e não consegui ver associado qualquer narrativa. Assim, claro que pode ser falha esse meu método de pesquisa, mas é algo que talvez todo mundo faça. Deixar o juiz de analisar um elemento, uma narrativa, um enunciado inserido no processo é um risco que todo mundo corre, mas a gente ainda vive nessa ideia de tapar o sol com a peneira, como se não houvesse esse problema da responsabilidade, não só pelo ato de decidir ao final, mas por todas aquelas atividades meio que compõem. Eu fiquei contente com a abordagem, fiquei contente em conhecer a experiência de um software, né, que você falou, que o professor Jorge Fenol, né, ele menciona esse Advocate. Eu fiquei curioso realmente, e acredito até que é uma questão de, será que o juiz, numa fundamentação, pegou e disse: joguei os textos dos depoimentos no Advocate e ele me mapeou, eu não sei como é a resposta, mas ele me mapeou 2, 3 pontos de incoerência, consigo superar, então valido esse enunciado X que está ancorado no mundo real através dessa evidência aí. É muito interessante, é o que a gente, eu parabenizo mais uma vez, é o que a gente precisa mesmo de trazer à tona essas questões que são relevantíssimas e que a grande maioria trabalha como se elas não existissem. A questão eu acho que não é isso que o Diego defende, né? A questão do julgamento pela máquina, parece que ele concorda com o Luiz Greco, não sei, há um impedimento de ordem ética, né? De ordem jurídica, mas alguns desses papéis que integram o ato de valorar a prova
certamente podem ser delegados. E aí o sujeito pode dizer, mas é nula a decisão do desembargador Fernando Braga, porque ele usou o Ctrl+F do PDF, que não garante nada. Pode ser que um documento escaneado é justamente o que tinha a narrativa faltante, não foi captado, portanto, anulo, mando ele julgar. Esse tipo de discussão. É claro que a história do Ctrl+F não chega a ser uma inteligência artificial, mas não deixa de ser uma ferramenta da informática, a mais banal, que, bem ou mal, ajuda na análise de, às vezes, um conjunto complexo de informações. Então, são essas as considerações. Parabéns ao Diego. O Eduardo, devolve-se a palavra. O Eduardo quer fazer considerações? Ainda já fez, não é isso? Não, eu já fiz e minha internet variou um pouquinho a qualidade naquela hora, mas só um último adendo rápido, desembargador Fernando. Eu acho que essa questão da ampliação da valoração probatória pela máquina também vai sofrer graus. Com conjuntos probatórios, às vezes simples, documentais, causas tributárias, que a prova é toda documental, muitas vezes toda documental dentro de um determinado formato, facilmente legível pela máquina, isso pode avançar numa velocidade enorme. Causas de direito de família, talvez isso demore mais tempo, porque vai depender da máquina conseguir entender e interpretar contextos, o que, de uma certa medida, já está sendo feito. Tem, inclusive, o pessoal faz muito isso em pesquisa científica para análise qualitativa. Tem um software francês que chama Iramutec, ele faz análise qualitativa de texto. Então, assim, é algo que se caminha nesse sentido. Mas eu sempre fico com receio de que nós vamos precisar acrescentar alguma coisa de programação e de TI para os juízes, para nós conseguirmos entender esses algoritmos, entendermos esses softwares e não correr o risco de ficarmos reféns de alguém de um programador que definiu esse código base e nós podemos avaliar a credibilidade do próprio código de avaliação. Isso que você está dizendo, Eduardo, é justamente o tópico, né, de você fazer emergir a questão, o problema que existe, e não só preocupar-se com a formação do juiz nessa área, mas em debater às claras o que, por exemplo, o juiz poderia recorrer ao advocate, pronto, eu tenho um dinheiro, vou comprar o advocate, vou usar, ele vai me ajudar a valorar a prova, mas eu vou dizer, eu não sei, vamos imaginar que ele aponte as incoerências da narrativa da testemunha com a narrativa que ele percorreu lá do processo como um todo. As narrativas que integram a história da investigação desde o começo, do processo, desde o começo, enfim. Ele vai me apontar pontos. Eu poderia usar e, na minha decisão, tomar aquilo como método, como guia, e incorporar como se fosse uma conclusão minha, ou até conferir. Mas a pergunta é, esse comportamento seria legítimo, ou qualquer ferramenta do tipo não deveria ser feita de forma explícita, clara, para que o próprio STJ depois dissesse, não, o advocate não serve não, mas o outro programa serve. É justamente isso, a questão tecnológica está avançando e a gente, no dia a dia forense, está fazendo de conta que isso não está existindo. Né? E é por isso que por que eu digo isso e faço a comparação com o assessor? Porque a figura do assessor é uma figura totalmente presente em todas as análises, praticamente. É claro que tem aqueles casos em que o juiz gosta de sentar no chão, espalhar os autos antigos que ainda estão circulando por aí, ou ele mesmo faz um PDF com 15 mil páginas e vai para casa ficar percorrendo com Ctrl+F, né? Com Ctrl+F, como eu faço às vezes. Enfim, isso acontece. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. A questão do assessor eu trouxe como um paralelo para mostrar. Para mim, deve chegar uma hora que vai dizer, o assessor vai chegar e diz, fiz essa análise, fiz esse relatório, e o juiz compara com o que ele
o background dele, ou a análise que ele fez, e valida ou não, e o que as partes disseram sobre aqueles pontos, enfim. É muito pertinente. Talvez o Diego precise, se pretende converter isso num artigo para ser publicado numa revista mais qualificada, talvez formatar melhor um problema mais delimitado de pesquisa, né? Ainda que já tenha uma delimitação, óbvio, você está vendo a ideia da inteligência artificial como uma ferramenta que vai ajudar o juiz na motivação, né? Mas talvez, se merece alguma crítica, o trabalho do Diego seria uma crítica meramente formal de melhor delimitar e explicitar aí como ele quer comprovar a hipótese dele, se ele quer fazer um trabalho no plano do que deveria ser, como desenhar o modelo, ou fazer uma verificação do que efetivamente já está acontecendo em outros cenários, enfim. Parabéns, Diego. Se você quiser fazer alguma consideração. Perfeito. As considerações, eu agradeço por todas as considerações, elas foram muito relevantes e, sobretudo, essa preocupação em relação à aplicação de todas essas questões pelos juízes, elas efetivamente demandarão um treinamento específico e, certamente, um conhecimento sobre a aplicação desses algoritmos ou desses sistemas de inteligência artificial. E também, por outro lado, até mesmo para o juiz, o que me parece, pelo menos em uma análise superficial da literatura brasileira e estrangeira, é que o que levará, a importância disso também decorre de que as partes, ao impugnarem uma decisão judicial que tenha se baseado, tenha levado em consideração esses meios, será que a impugnação será efetivamente em relação ao algoritmo, em relação aos critérios do algoritmo. Então, isso implicará, na minha opinião, nessa análise preliminar, digamos, sobre os textos consultados e sobre a matéria nesse momento, que o juiz ele terá que se capacitar, deverá ocorrer uma capacitação efetiva em relação a esses temas. Eduardo está acompanhando? Eu ia pedir, Fernando, para você conduzir, porque minha internet está com uma instabilidade grande. Certo. Então, eu vou só me preparar aqui com o guiazinho. A Fátima está ouvindo bem? A Fátima... O próximo trabalho, se não tiver mais nenhuma... Exato. Pronto. Então, o próximo trabalho, vou assumir aqui por um problema técnico aí no acesso do Eduardo. O próximo trabalho é da colega Fátima Aurora Guedes, juíza federal no TRF1. E a Fátima, inclusive, aborda uma questão relacionada à nossa disciplina, da qual ela é aluna, que já percorreu algumas inquietações de todos, que é relacionada o título é a exigência de um método decisório adequado à legitimação da prognose forte de periculum libertatis, né? E especificamente em relação a esse, ela reduz no tema em relação a essa exigência de adoção as mudanças trazidas pela lei anticrime, né? A análise se refere ao efeito desse maior rigor, pelo que eu entendi, no encarceramento. Esse é o tema da colega Fátima, e a gente vai seguir essa sistemática, nada muito militarizado, 10 minutos, Fátima, e depois a gente faz algumas considerações, e depois você faz o arremate. A palavra está com você.
Tá, bom dia a todos e todas, na pessoa do professor Fernando e da professora Simone, né? É uma honra estar apresentando esse trabalho. O professor Fernando já adiantou o título, e é um trabalho que surgiu mesmo de uma escuta atenta ao legislador, que trouxe o pacote anticrime, algumas alterações no Código de Processo Penal. E com essas alterações, eu acredito que ele fez um apelo eloquente para que o julgador tenha mais acurácia na decisão que aprecia o pedido de prisão preventiva. A prisão cautelar, ela persiste no nosso ordenamento, inclusive o ministro Schetti tem uma obra que ele trata, né, das questões históricas e aborda com muita completude o tema da prisão cautelar. Ela persiste, o ministro Schetti traz isso, que é para proteger o processo, a própria jurisdição, a vítima, a sociedade, a ordem pública. Mas ela tem esse caráter de excepcionalidade. E o legislador do pacote anticrime, ele deu esse enfoque para exigir um reforço de argumentativo do juiz ao apreciar um pleito de prisão cautelar. Os critérios que se passam ao juiz na análise desse pedido é justamente aferir a presença da justa causa, né, que é a prova da existência do crime, elementos suficientes, indícios suficientes de autoria e também de que a liberdade do imputado estaria causando um risco à ordem pública e à sociedade. Para poder fazer essa análise, o juiz tem que ter na perspectiva também um último acréscimo do legislador, que é se indicar se não existe outra medida cautelar suficiente para poder fazer uma garantia do processo diferente do encarceramento. Então, e essa exigência de sobreforço argumentativo e de análise vem ao encontro mesmo do princípio da inocência, da não culpabilidade. Então, a prisão cautelar, ela persiste com esse enfoque de excepcional, né? Bom, atenta a esse clamor do legislador e também a doutrina, vem ao encontro do que a professora Simone disse mais cedo sobre a questão da auditabilidade das decisões judiciais, né? Em recente entrevista, a Ferrajoli também deu relevo a essa questão que a argumentação, ela legitima a própria jurisdição e a intervenção judicial nos conflitos. Então, eu estabeleci 2 linhas de pesquisa. Primeira, verificar qual que é o impacto imediato desse apelo eloquente do legislador para que o juiz dedicasse com um maior sobreesforço em suas argumentações. Aí, essa pesquisa se pautou fez uma coleta de amostra de julgados do Superior Tribunal de Justiça posteriores à edição do pacote anticrime, e ainda focou nas decisões em sede de habeas corpus, concessivas de habeas corpus. E o que se apurou foi que ainda hoje, após a edição do apelo do legislador através do pacote anticrime, ainda é possível constatar que várias decisões são anuladas, que o HC é concedido estritamente ao argumento de que a decisão é carente de fundamentação. É comum os termos ausência de argumentação, inexistência de argumentação, inidoneidade da fundamentação, né? Então, a partir dessa constatação, direcionou-se a pesquisa para a doutrina para apurar um caminho, né, para indicar para o julgador. Nós estamos dentro de um âmbito da escola e justamente com essa preocupação formativa e com uma autocrítica, pensamos como que a doutrina está apresentando os métodos decisórios, quais métodos decisórios e instrumentos são hábeis, né, são aptos a conduzir o juiz nesse esforço argumentativo de uma maneira mais epistêmica, com suporte epistêmico. E tanto da leitura do Jordi Ferrer Beltrán, como de
de outros doutrinadores, existem vários métodos e instrumentos para essa análise, né, para subsidiar esse esforço argumentativo. Mas selecionou-se o método da inferência por melhor explicação, para uma melhor explicação, que é tratada também no artigo do estudioso Eduardo Scarparo, como para poder apresentar como uma solução possível. Não se apresenta aqui esse método como o único ou o melhor, se apresenta apenas como uma reflexão. Existem métodos adequados para essa decisão. O método da inferência para melhor explicação, ele tem esse alicerce, esse suporte epistêmico, através dele, o que se pretende é selecionar dentro a partir do suporte evidencial que tem dentro de um processo. Vamos selecionar as melhores explicações para aquelas evidências. E essa seleção de explicações se passaria por várias fases consecutivas, interligadas, que seria da abdução, da investigação, da avaliação dessas explicações, né, em busca da melhor explicação. E como disse também a professora Simone mais cedo, o encontro dessa melhor explicação ainda teria que ser sindicado, né, para ver se não haveria outra explicação melhor encontrada, se ela é suficiente para afastar outras, principalmente nessa decisão em que se tem que afastar o cabimento, né, a aplicação de outra medida cautelar diversa do cárcere. Né? Então, a partir desses critérios e da aplicação de virtudes explanatórias, que seriam da consciência, da coerência, da simplicidade dessas explicações, porque uma explicação é mais próxima da verossimilhança, quanto mais simples seja, né? E aí se chegaria à melhor explicação e depois se indicaria a suficiência dessa explicação. Ainda tem um outro critério que não é especificamente uma virtude explanatória, mas é o critério da falseabilidade, que dentre as explicações possíveis seriam melhores aquelas que podem ser testadas. Bom, então são esses como se explica, posso dar uma breve, dentro do que o tempo aqui comporta, uma breve exposição do método de inferência para melhor explicação. Então, a partir de um conjunto de evidências, chegaria-se a um conhecimento evidencial, aplicando todas essas técnicas e essas virtudes explanatórias, e o juiz, então, teria elementos epistêmicos para juntar nos autos uma argumentação mais sindicável, uma argumentação que venha ao encontro de seu dever, né, de sujeitar a uma revisão superior, e poderia concluir por uma prognose positiva ou negativa do perículo liberdade, que deveria ainda ser acrescida de justificativas em sentido de que o estándar da insuficiência das outras medidas. Né? Provoca-se essa reflexão da necessidade de formação dos juízes para a adoção de algum método decisório e de técnicas apropriadas dentro do ambiente da escola, porque me parece que o apelo do legislador, a pesquisa revelou que o apelo do legislador ainda não foi eficaz para alterar o cenário das decisões. Né? O próprio Código de Processo Penal, o legislador colocou que a decorrência de uma decisão carente de fundamentação, o resultado disso é uma nulidade. E acredita-se que a adoção de um método seja capaz de afastar o julgador de seus vieses cognitivos, afastar ele do arbítrio, né, provocar que ele faça uma análise mais detida do suporte evidencial, porque o próprio código atrela essa necessidade dessa decisão, que ela tenha concretude e em fatos contemporâneos àquela decisão. Então, eu acredito que o resultado dessa pesquisa é isso, indicar que o processo de formação dos juízes pode ser colmatado, né, esse gap da gente não utilizar explicitamente algum método, pode ser colmatado com investimento na formação,
no preparo da adoção de algum método epistêmico, né, que seja capaz de afastar essas ilusões cognitivas e os vieses e o arbítrio. Devolvo a palavra ao professor Fernando. Pronto, eu estava só vendo se eu estava mutado. Parabéns, Fátima. Eu vou deixar minhas considerações para o final, vou tentar seguir a mesma ordem, se a professora Simone quer fazer algum comentário, pontuar alguma questão. Eu quero, sempre quero, né? Só não quero tomar o tempo todo de vocês. Fique à vontade. Fátima, parabéns. Eu acho que você está indo para um caminho certo, um caminho inteligente, um caminho atento a pontos que a gente deve observar. E eu acho que você escolheu um método muito interessante, muito conhecido no mundo, né, que é a inferência para melhor explicação e os critérios que ela tem. Eu recomendaria que você fosse no Ronald Allen para ver o que ele mesmo diz sobre a inferência para melhor explicação, né? E no Michael Pardo, que é a dupla acadêmica dele que tratam disso. E eles já passaram muitos anos respondendo às críticas à inferência para melhor explicação, né? Então, você deve saber que, por exemplo, eles já responderam à crítica de que a melhor explicação ainda pode ser ruim, pode ser fraca, né? Então, você já pode responder ali no seu trabalho a essa crítica que já está respondida também. Achei muito interessante. E eu acho também, Fátima, que aí extrapola, né, o objeto do seu trabalho, mas isso conversa com o trabalho que o Diego nos apresentou, de que se a gente for fazer um exame por máquina do que deve ser verificado para a constatação de periculum libertatis, talvez a máquina possa ser programada para não deixar passar o que o nosso cérebro deixa passar, né? Então, ela pode já nos indicar um fator presente, ausente, presente, ausente, presente, ausente, para que então a gente possa tomar uma decisão mais fundada. E uma outra coisa, Fátima, eu não sei se você lê inglês, mas o Daniel Kahneman acabou de publicar, junto com o professor Cass Susten, um livro que chama Noise, né? Então, a par dos vieses que nos conduzem a tomar decisões equivocadas, o ruído, né? O barulho também pode nos conduzir a uma conclusão equivocada. E ali tem vários insights também que nos levam a erros e que, novamente, eles podem ser minimizados nas máquinas, né? Mais do que o viés, porque o viés vai para a máquina e a máquina opera com viés igual a gente até que a gente corrija na máquina. Mas o barulho é muito humano, né? O barulho incomoda o raciocínio humano e leva o humano a uma decisão fora do alvo. Mas a máquina não, ela não se incomoda com barulho. Ela é uma máquina. Então, tá aí mais uma virtude para que a gente invista, né, estudos e práticas para que a máquina possa nos dizer, olha, essa aqui é a decisão. E se você tem um feeling de que a decisão seria outra, você checa com a máquina e você vê que podia ser que você estivesse chegando a um outro resultado por causa do ruído. Mas você está de parabéns, eu acho que a gente tem um índice muito alto de reforma de decisões de decretação de preventiva. É uma insegurança tremenda e a gente precisa acertar essas decisões, né? É algo que aflige demais, né, o nosso jurisdicionado, então é um trabalho da maior relevância e leva para o conhecimento geral isso da inferência para melhor explicação. Muito legal, parabéns. O Eduardo quer fazer, Eduardo? Depois do que a doutora Simone falou, não tenho mais nada para falar, não. Parabéns, colega Fátima. Eu achei, acompanhando aqui, anotando algumas coisas que a Simone falou, muito bom. Eu penso que, se eu fosse sintetizar a ideia da Fátima, eu não sei se na nossa disciplina ela ficou responsável pelo tema do fechamento da análise holística da prova,
que tinha o texto um dos textos do Allen do Pardo. Não sei se foi, se você... Sim, mas eu mesmo comentar com a professora que o professor Fernando já nos apresentou, né, esses textos. Não, mas esse texto é um texto que seria uma espécie de fechamento, né? Porque quando a gente indica a bibliografia do seminário, a gente pensa no aluno que está estudando, que tem audiência para fazer, e minha maior dificuldade é eu pensar aqui em 200 páginas para que ele consiga efetivamente ler. Mas foi muito bom, eu fiquei muito contente, porque a professora Simone é uma das minhas referências no assunto, e eu até corri aqui para o Moodle para saber se realmente eu tinha sugerido a bibliografia. Mas, enfim, se eu fosse fazer uma síntese do trabalho da Fátima, é como se ela concluísse, ou pelo menos uma premissa que ela adota, é como se ela concluísse que o sistema, o nosso ordenamento, impõe que o juiz pense contraintuitivamente, né? Tem um estudo que e a professora Simone já viu que eu não sou bom de pronúncia, mas é um estudo de 86, que é Pennington e Hastings, eu acho. Ele demonstra mais ou menos que, se seguisse uma concepção persuasiva da prova, as chances, né, e aí sob a perspectiva do advogado, do acusador, de convencimento do juiz, elas deveriam, e isso foi comprovado num experimento, na verdade, num experimento, numa pesquisa, de que as chances se dariam se ele seguisse a maneira que um método, né, na exposição do caso, um método intuitivo de compreensão acerca de fatos, histórias, né? E ele faz um apanhado. Aqueles casos em que a acusação apresentou a prova em forma de história têm um sucesso altíssimo, e aqueles que ele seguiu uma forma meramente analítica, ele tem um sucesso baixo, enfim. E o que eu entendi da Fátima é que ela defende que um método possível que coloca o juiz na contramão do pensamento intuitivo é a inferência para melhor explicação. Percebi também que a Fátima constatou, eu acredito que talvez esse seja um trabalho para se aprofundar, que o esforço, né, o grito de alerta, aí, a mensagem do legislador parece que encontrou ouvidos moucos, né? Quer dizer, o legislador trouxe para o texto do código, para falar especificamente da prisão, aquela inovação do CPC que diz o que não precisaria ser dito. Não se considera motivada a decisão, que deixa de aplicar o precedente, sem fazer o distinguish, não se considera fundamental a decisão que recorre a conceitos abstratos. Enfim, teve uma entrevista no Conju, que a jornalista perguntou o que mudou para você. Eu digo, para mim não mudou nada, porque eu já sigo isso, ou pelo menos tenho consciência de que devo seguir isso. Mas, enfim, voltando. Então, o grande problema do sistema, de nós aqui que somos pretensos cientistas que tendem a discutir e problematizar, é a questão da efetividade, né? Como é que se faz para que a praxe, lá na ponta, passe a seguir o que, pelo menos na visão da Fátima, o que o ordenamento manda, que é fazer esse pensamento contraintuitivo, buscar uma explicação para aquilo que o juiz está vendo ali, né? O que melhor explica o passado, e isso joga para o tema da palestra da Simone, que é mapeadas, né, as possíveis explicações, buscar na lógica, no próprio conhecimento de mundo, qual se apresenta como a melhor explicação. E acredito que, se fôssemos tratar de standard nesse momento, seria um standard ali, pelo menos, da preponderância. Seria meio absurdo deixar um sujeito 2 anos na cadeia, que é o tempo de um processo, se a hipótese acusatória não é mais provável que improvável. Para mim,
talvez eu esteja me precipitando nessa conclusão, mas para mim parece muito clara, né? Então, como concretizar esse comando do ordenamento de juiz pense contraintuitivamente, seguindo um determinado método de análise que vai levar você à condição de enfrentar um estándar probatório bem delimitado. O problema do estándar na hora da prisão preventiva é um problema em aberto, mas eu estou superando só para seguir com a minha argumentação. O problema é como concretizar isso na ponta, né? E aí se vai um debate completamente em aberto, né? O professor Cláudio Michelon, ele diz, não adianta tentar normatizar o raciocínio, né? O pensamento do julgador, a cognição do julgador, porque há uma caixa preta ali que é de subjetividade que vai interferir inevitavelmente na decisão e que ela é absolutamente impermeável a regramentos, enfim. E aí ele aposta, pelo que eu entendi, ele aposta tudo na ideia de trabalhar as virtudes do sujeito epistêmico, né? E ele recorre à ideia de epistemologia das virtudes lá da Maia, enfim, é um tema muito interessante. Eu só concluo que eu só não concordo com o professor quando ele, se é que ele pensa assim, pelo menos eu entendi, quando ele abre mão de uma teoria ou de um método para análise e para o raciocínio probatório em nome de um suposto treinamento das virtudes do operador. Talvez e aí eu acho que a Simone também é meio garantista, em termos de meio positivista, em termos, pelo menos, deixou entender, não é e eu também sou, nesse ponto eu concordo plenamente, precisa daquela capacidade de universalizar a decisão, né, de replicar a decisão, e determinadas decisões são mais propícias a serem tomadas pelo legislador, como concordo plenamente quando ela falou da redução do módulo, trabalha-se com ônus e é melhor para todo mundo. Então, eu penso que abandonar essa ideia de buscar o pensamento, ou buscar explicitar o que seria o raciocínio mais correto, a abordagem mais correta, ela poderia trabalhar como uma espécie de garantia sobreposta em relação ao que seria um direito ao juiz virtuoso epistemicamente, né? O juiz como um sujeito do conhecimento virtuoso, né? Ou seja, o trabalho da Fátima mergulha aí inaugura um caminho longo, obviamente que não seria objeto de um artigo com vista à publicação, mas eu também concordo com a Simone, ela aborda bem o problema e pelo menos no plano do dever ser, né, que o Damasca diz, não é porque há um problema sério na concretização que deve ser cuidado, eu não vou me preocupar com o que seria correto fazer. À medida da concretização do que seria correto fazer, o que se deveria fazer, é um problema subsequente. Então, pelo menos nesse primeiro problema, eu acho que ela aborda bem e as recomendações da professora são excelentes. Eu acho que, junto com o Pardo, eu passei 3 capítulos do livro do Douglas Walton, né? Que fala que aí ele trabalha assim de uma maneira didática, assim, seria uma espécie de, hoje a gente trabalha com de resumão de quem quer mergulhar pela primeira vez na ideia de inferência para melhor explicação no âmbito da prova. Mas, sem dúvida, quem desenvolve um trabalho mais específico no tema, e aí a bibliografia já passa a ser grande, né, na defesa de um modelo explanacionista, né, em contraponto a um modelo probabilista no sentido estatístico, sem dúvida o Allen e o Pardo, e a lembrança da professora foi perfeita. Mas é isso, parabéns, Fátima,
você quiser fazer alguma consideração final, você fica à vontade. Obrigada, agradeço as observações da Simone e da professora Simone, que são muito contributivas, e do professor Fernando, que foi realmente na disciplina dele que despertou ainda esse insight de que a gente poderia ter um caminho, que é a formação do juiz, não porque assim a gente já tem um prova de teste do nosso conhecimento, da nossa bagagem epistêmica, mas a necessidade de que seja comatado esse gap de falta de um método decisório, né, com base epistêmica. E como o professor Fernando já aduziu várias vezes em própria sala de aula, um dos problemas que se poderia sugerir seria a questão da urgência dessa decisão, mas eu acredito que é justamente por aí, um investimento na formação para habilitar o juiz a usar o método de uma maneira mais rápida, mais célere, quanto mais ele estiver habilitado para o uso de algum método decisório, mais prontamente ele pode responder, né, e se afastando de um critério meramente intuitivo. Agradeço a oportunidade. Então, vamos seguir aqui. Porque quando eu passei a condição para o Eduardo, mas, doutor Fernando, eu posso... Agora a internet parece que voltou a melhorar, a funcionar bem. Nosso próximo trabalho é o princípio da necessidade da prova e a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo. O trabalho é de autoria dos juízes Paulo César Moi Anaíse, do TRF da Primeira Região, e da juíza Viviane de Faria Miranda, do TJ Rio Grande do Sul. Quem vai fazer, estão ambos presentes aqui, bom dia novamente, quem vai fazer a apresentação do trabalho são ambos. Eu imagino que eles tenham se organizado em relação ao tempo, e conforme me tem sido a praxe, sem nenhum rigor excessivo, conforme o desembargador Fernando já destacou, 10 minutos a princípio para a exposição inicial do trabalho. Obrigado, colegas. Obrigado, colega Eduardo. Obrigado, professores. Boa tarde a todos. É realmente uma satisfação para nós podermos apresentar esse trabalho, senhoras e aos senhores presentes. Bem, o tema que será abordado por mim e pela colega Viviane trata do princípio da necessidade da prova e a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo. Como sabemos, o princípio da necessidade da prova se traduz em um desdobramento do princípio do estado de inocência, portanto, seu corolário. Materializa-se com a distribuição do ônus probatório àquele que busca romper o estado de inocência que é presumido constitucionalmente. Como a hipótese cuida de um crime de ação penal pública, cabe ao órgão do Ministério Público atuante no processo a prova da materialidade e autoria do delito atribuído ao réu. Dito isso, então, não restam dúvidas de que o uso de arma de brinquedo defeituosa ou mesmo desmuniciada caracteriza a grave ameaça suficiente e necessária para a configuração do tipo prescrito no artigo 157 do Código Penal, o roubo em seu tipo simples. O questionamento surge, na verdade, quanto à necessidade ou não da demonstração da capacidade de disparo do armamento para aplicação da majorante pelo emprego de arma de fogo. Esta está prevista atualmente, desde 2018, no parágrafo 2º-A, inciso 1º do artigo 157. Veja que se o entendimento for de que a simples apresentação de uma arma inoperante, ou mesmo de brinquedo, atrairia a aplicação da majorante pelo emprego de arma de fogo, por ser capaz de impor à vítima, que não sabe de sua inaptidão para o disparo, a intimidação e o temor suficiente para possibilitar a subtração da coisa móvel objeto do crime,
Nesse caso, nem teríamos a discussão presente. Ocorre que não parece ser esse o melhor entendimento. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ainda em 2001, cancelou a súmula 174, isso depois de muito ser questionada pela doutrina, que dizia exatamente que no crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena. Então, em sentido contrário, está afastando a tese de que a intimidação por armamento de fogo, que efetivamente não instrumentaliza, ameaça a vida ou a integridade física da vítima, não autorizaria o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma de fogo. Sendo assim, a questão que surge é: seria possível, então, presumir a aptidão ao disparo do artefato empregado no roubo, uma presunção contrária ao réu, diante do princípio da necessidade da prova? Isto é, seria possível migrar-se da evidência ou prova obtida no uso da arma, identificada na ação criminosa pela vítima, ou mesmo por uma testemunha, para a evidência ou prova da utilização de arma de fogo apta ao disparo, sem a apreensão do artefato para eventual perícia, ou ainda que não se exija uma perícia e apreensão, sem qualquer outra evidência, ainda que circunstancial, que corrobore a presunção de letalidade da arma empregada. Por exemplo, aqui poderiam surgir vários exemplos, mas a demonstração pela acusação da deliberada intenção do acusado, reconhecido pela vítima, em ocultar o armamento para evitar-lhe a apreensão, ou ainda depoimento de uma testemunha de ter ouvido um disparo após o acusado evadir-se do local do crime, enfim. Não é o que acontece segundo os julgados que serão em seguida apresentados pela colega Viviane, em uma amostragem que fizemos no trabalho, nos quais, mesmo diante da presunção constitucional do estado de inocência, a apreensão do artefato utilizado, ou mesmo outra prova circunstancial corroborativa da aptidão ao disparo do armamento, são consideradas desnecessárias para a aplicação da majorante prevista pelo emprego de arma de fogo. Agora, passa a palavra à colega Viviane, que vai seguir na apresentação. Então, bom dia a todos e a todas. Reiterando as saudações feitas pelo colega, vou dando continuidade à exposição. Pois bem, nós estamos falando de majorante aos tipos penais, no caso do roubo. O escopo do legislador foi justamente a maior reprovabilidade da conduta, por aumentar o risco sobre a vítima ou sobre terceiros. Pois bem, sendo assim, parte da premissa de que a prova testemunhal, o depoimento da vítima acerca do emprego de arma de fogo, deve ser considerada uma prova circunstancial, na medida que não permite aferição se a arma era de brinquedo, ou mesmo se verdadeira, se ela impunha potencialidade lesiva, a não ser, conforme o colega falou, se ela viu, por acaso, aquele réu atirando. Mas, na maioria das vezes que a gente vê, a jurisprudência entende que só a palavra da vítima que o réu utilizou a arma. Então, a partir desse entendimento, impõe-se o seguinte problema da pesquisa. A prova circunstancial utilizada, que é o depoimento da vítima ou de uma testemunha, deve ser considerado um meio probatório suficiente para a majoração da pena do crime de roubo pelo emprego de arma de fogo? Pois bem, de forma metodológica, para responder esse problema, nós participamos de uma revisão bibliográfica sobre a utilização das provas circunstanciais e diretas e uma amostragem na jurisprudência. Bom, só para, antes de começar a análise da jurisprudência, o processo penal ela tem uma finalidade retrospectiva, né? O juiz acerca, né, faz uma atividade retrospectiva do juiz acerca de um fato passado. Então, sendo assim, o entendimento de que somente armas com efetivo potencial lesivo, devidamente comprovado, seriam capazes de majorar o roubo. É o que nós entendemos que é o mais adequado à luz da doutrina,
e sobre o tema da valoração racional da prova, conforme os ensinamentos do nosso professor Fernando. Bom, nós não estamos negando aqui a utilização dos indícios, conforme prevê o artigo 239, mas a pergunta é possível a condenação, a majoração com base em prova circunstancial, indiciário, desde que a prova apresentada seja suficiente para afastar qualquer hipótese ou justificativa, de modo a afastar a presunção da inocência. Bom, o que nós temos de jurisprudência? O STF tem uns casos bem interessantes. Eles entendem ser inadmissível a majorante do emprego da arma por seu porte simulado, mas, e aí enquadraria no roubo simples. Esse posicionamento é diverso, tá, pelos tribunais no caso de arma de fogo sem potencial lesivo, porque desmuniciado ou incapaz de efetuar disparos. Isso é uma decisão do STF, Ricardo Lewandowski, que ele afirma: hipótese que não guarda correspondência, na hipótese desse ementa, ele confirmou a majorante, mesmo que não apreendido a arma, muito menos periciada, tá? Porque ele diz que a arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregado como instrumento contundente, apto a produzir lesões corporais. E ele entende hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. O ministro César Peluso faz uma observação, então, que a majorante do emprego da arma seria cabível só nas hipóteses de prisão em flagrante. Como bem o colega falou, a gente poderia imaginar outras hipóteses em que a vítima, a testemunha, ouviu os disparos antes ou depois. Bom, ou até as gravações das câmeras de segurança em que o réu efetua disparo. Esse entendimento também é reproduzido no STJ e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que eles são unânimes dizer, basta a palavra da vítima que teria diminuído a sua capacidade de defesa. Bom, mas também cito o Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem umas decisões interessantes, nesse dia do Terceira Câmara de Tribunal, que chega a afirmar, se a arma fosse de brinquedo, deveria a defesa trazer a comprovação a respeito. Quer dizer, invertendo completamente o ônus da prova e a presunção da inocência. Pois bem, só para indo para o final, é interessante pontuar também, se o artefato é periciado e resta demonstrado sua inaptidão para o disparo, a majorante é afastada. Decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de forma majoritária. Então, a gente nota assim, que há uma violação da isonomia entre os réus, porque na medida em que os sujeitos à perícia recebem tratamento menos gravosos, ou pelo menos mais adequados à realidade fática, enquanto aqueles que não são sujeitos à análise pericial, seja porque a polícia não apreendeu, seja por N motivos, é aplicada uma presunção de culpa. Bom, a prova oral, então, referente à utilização de arma, dá conta de sua utilização para a configuração da grave ameaça e a consecução do crime, não por meio da capacidade de disparo ou de denunciamento, é o nosso entendimento. Resta, então, a crítica que, sem qualquer elemento indiciário, migra-se, então, para a capacidade lesiva do armamento de fogo. Indo para o final, então, não se desconhece aqui a grave situação de segurança da atualidade, principalmente o roubo, mas o que nós colocamos é que o direito penal, processual penal, à vista desses anseios sociais, ele não pode ser alterado em seus princípios, a fim de ver interpretações em prejuízo ao acusado. Isso não haveria uma perfeita subsunção do fato à norma. É uma exceção que abre precedentes para outras situações e coloca em risco uma série de postulados que equilibram o poder de punir do Estado e passa os direitos dos cidadãos, em especial a presunção da inocência. Sim, eu termino, então, obrigada, e desculpe se eu passei um pouco do tempo. Foi excelente, eu acho o tema interessantíssimo, é engraçado como numa certa medida, ele volta para algo que nós discutimos na exposição da professora Simone, sobre a relação entre estándar de prova e ônus da prova, né? Parece que se atribui aí um ônus de prova da ineficácia, inefetividade da arma ao acusado, uma vez demonstrada a existência da arma, seria ônus do acusado demonstrar que ela, na verdade, estava desmuniciada ou
ou era impossível disparo, né? E aí a gente vê como esses sistemas são relacionados. Eu acho a discussão importantíssima. Não conhecia a decisão do que equiparou a arma desmuniciada a um instrumento contundente, né? Acho que talvez às vezes umas soluções mais criativas quando o julgador quer aplicar um entendimento, mas bem, achei o tema interessantíssimo, o debate super rico. Doutora Simone diz que sempre quer falar, mantenha o padrão? Eu vou falar rapidamente. É muito interessante isso, né? A gente tem pouca tradição de pesquisa empírica, né? Mas isso é muito interessante com o julgado, principalmente quando mostra que eles são diversos. E num sistema em que os condenados por roubo, majoritariamente, vão presos, compartilham do mesmo presídio, e nas mesmas circunstâncias receberam penas diferentes. Um recebeu a majorante e outra não. Quer dizer, é algo muito grave, do ponto de vista até de segurança dos presídios, né? E eu acho que vocês se propõem a resolver isso, e o tema é super pertinente. Essa questão de poder usar a arma de fogo como arma branca, né? Eu acho que está parcialmente resolvida ali com a reforma do parágrafo 2º A, B ali, né? Porque agora uma outra causa de aumento, mas de menor aumento, é o emprego de arma branca, né? Então é uma questão, às vezes, ali de reclassificar, se for o caso, né? Eu não sei se vocês estão conduzindo o resultado da pesquisa a apontar alguma solução que pareça a melhor. Imagino que devem estar, né? Agora, eu proporia fazer alguma distinção, que é a seguinte, tá? Então, o ótimo seria fazer perícia na arma, né? Melhorar o acervo probatório na medida do possível. É que às vezes a arma não é apreendida, então tá, se a arma é apreendida, faz-se a perícia. E não é difícil a perícia, né? Acho que os colegas sabem, o policial atira no alvo, se atirou, funciona, ele escreve ali no papel, muito bem. Então, tá. Agora, e se a arma não é apreendida? O que nós fazemos diante desse panorama? Talvez seja o caso de o trabalho descrever em tese qual é a conduta a ser adotada nessa circunstância. Por quê? Aí volta naquilo que a gente tinha falado de, no caso em que um elemento a ser periciado, né, uma peça de evidência, está em poder de uma das partes e não é trazido ao processo, sendo que poderia ser, é legítimo adotar uma conclusão que pode ser prejudicial a essa parte? Porque aí me parece que é algo que está no limite entre o direito de não se autoincriminar, por um lado, e por outro, será que existe um direito de não colaborar, de evitar a colaboração, de frustrar a produção de prova? Existe um direito a isso e isso vai ser albergado totalmente, né? Então, me parece que no caso em que a falta de completude do acervo pode ser imputada a uma das partes, não me parece que para concluir que foi empregada arma de fogo com potencial de atirar, seja necessária a perícia dessa arma, que só não foi possível, que só foi frustrada, porque aquela parte que seria prejudicada com aquela prova não trouxe aquela prova. Só para problematizar um pouco, porque me parece que o processo não pode deixar totalmente ao alcance de uma das partes frustrar a pretensão da outra e não permitir que seja avaliada da melhor forma a pretensão da outra. Então, eu acho que não se trata de interromper a presunção de inocência e de não dar guarida à garantia de presunção de inocência. Trata-se de examinar com honestidade o comportamento das partes e exigir que elas tenham honestidade e lealdade. Então,
eu não descartaria o acerto de assumir, e me parece que vocês estão sugerindo isso, que se existe um elemento de que houve um disparo por ocasião do crime, então isso é o bastante, e a prova não foi produzida, ótimo. Mas e se não houve um disparo, se produz uma situação de falta de conhecimento sobre a capacidade da arma de atirar, e ela só não foi trazida porque a parte não quis, né? Só para problematizar e indicar que me parece que a melhor solução pode ser concluir que a arma é capaz de atirar, sim. Obrigada. Eu vou fazer minhas considerações, Paulo, depois eu passo para você fazer o arremate, você e Viviane. Tá. Eu compreendi um pouco diferente a ideia dos colegas do que compreendeu a professora Simone. E também faço um raciocínio completamente diferente, justamente porque o raciocínio dela me pareceu fruto de uma adesão, uma ideia de uma teoria geral do processo, enfim, não considero a ideia do processo penal, da figura estrutural distinta que assume o processo penal e o processo civil. Mas a ideia dela é uma ideia sólida, né? A divergência e a briga feia é nessa premissa. Primeiro, eu entendi que o problema não era uma suposta defesa da necessidade de perícia. Eu penso que a dupla aí não defende que uma espécie de prova legal só se prova a majorante com perícia. Eu entendi dessa forma, né? Então, o problema que eles defendem, que eles entendem que vê, é justamente a admissão como provada da hipótese que se enquadra na majorante sem provas, sem nenhuma evidência, com base única e exclusivamente no que seria uma probabilidade a priori da seguinte narrativa. Ora, quem vai para um assalto vai com a arma que funcione. É isso que é o que eu vejo da praxe atual. Se eu crio uma espécie de ônus, que eu chame de ônus de colaboração, ônus de boa-fé, ônus seja lá o que for, eu não estou criticando a posição da professora de forma alguma. Mas se eu crio uma espécie de atribuição de responsabilidade, consequentemente, de suportar as consequências do não cumprimento daquela responsabilidade para uma das partes, é uma questão que eu acho que não é a questão principal. A questão principal é, eu posso dar por provado digamos, a aptidão da arma, porque ela é uma probanda que se destaca. Uma coisa é praticar o assalto com uma arma, ou com algo que pareça uma arma, que já é roubo, não há dúvida. Praticar assalto com algo que pareça uma arma é uma probanda. Já qualifica, já é uma hipótese concreta que já qualifica não, já se adequa ao tipo de roubo. Isso não se discute. A questão é se essa hipótese já decorre com uma força que superaria o standard, a hipótese mais completa, que a arma é apta ao disparo. Essa eu acho que é a questão que eles batem, e aí eles fazem uma análise de um esquecido princípio da necessidade da prova, e aí volta para aquele debate com a professora Simone. Eu fui infeliz, talvez, de usar o termo modelo de constatação, porque eu acho que modelo de constatação é um termo que revela bem algo maior que o estándar probatório. Que seria modelo de constatação, para mim, seria o conjunto de critérios que pautam a liberdade do julgador, que pautam a atuação do julgador ao definir se um fato tal não provado. Foi infeliz, embora usado como... Assim, quando eu leio o Danilo e ele se refere a modelo de constatação, às vezes eu penso que ele está falando de estándar, às vezes eu penso que ele está falando de algo maior. E eu terminei usando esse termo de uma forma minha, e que é um equívoco, né? Fui meio solipsista. E o debate com a professora Simone foi perfeito por isso. Ela me alertou, ainda que não fosse essa a intenção, para isso,
para essa inovação conceitual, o que eu tenho que trabalhar ou o que eu tenho que abandonar. A inovação da terminologia, né? Principalmente porque ela vem do que seria, e eu nem acho que é um defeito na tradução, porque naquela época, foi 1960, sei lá, que houve a tradução, salvo engano, eu acho que o termo americanizado, standard, não estava ainda incorporado, como que iria preponderar hoje, não era autorizada essa prognose, acredito, naquela década, hoje. Mas, quer queira, quer não, hoje, o sujeito que quer falar sobre standard tem que falar sobre standard, não pode usar o modelo como um sinônimo. E não foi, inclusive, meu caso. Mas, voltando, esse modelo de constatação, ele é maior do que a ideia de standard, e ele pressupõe algumas condicionantes, uma delas é o que a dupla chamou de princípio da necessidade da prova. Ou seja, para eu admitir como provada, eu tenho que ter uma prova, parece óbvio. Mas o que significa isso? Significa que, por mais provável, verossímil, plausível que seja a hipótese, se ela não estiver amparada num elemento em que o juiz consiga perceber através dos seus sentidos, ela não pode ser dada como provada. Quem trabalhou isso no direito brasileiro, no âmbito do processo civil, eu acho que foi Ovídio Batista e ali Moacir Amaral Santos, ali na década de 50, depois simplesmente o princípio da necessidade virou o princípio do ônus, mas o princípio da necessidade é como se fosse uma especificação do princípio do ônus. Ou seja, o que a dupla está defendendo o juiz só pode majorar, dar por provado que a arma era apta a tiro, isso pressupondo que a aptidão para o tiro é condição para adequação ao tipo, se houver algum elemento, e qualquer que seja. E aí entra, inclusive, algo que no direito penal seria absurdo, mas que eu estou concordando com a professora. Se vê na postura omissiva do réu um indício de que ele está subtraindo da perícia, esse poderia ser o elemento à prova que supriria o princípio da necessidade. Se vai superar o umbral, é diferente, né? Mas o que está acontecendo, pelo que eu entendi, é que simplesmente, eu digo assim, não preciso prova alguma. Preciso para desclassificar a prova do contrário. É essa o direito que está sendo concretizado na prática. E talvez, e aí o trabalho tem todo o mérito, que talvez chame a atenção. Ei, espera aí, tudo bem, eu não estou trabalhando... E aí onde é uma questão interessante, Eduardo, que vai para o caso que eu falo para vocês dos erros que eu constatei que seriam percebidos que seriam evitados mesmo com a aplicação do estándar mais suave, da preponderância. Nesses casos aí, por exemplo, o que poderia servir como prova? E aí não estou falando nada de melhor prova, não. O fato daquele mesmo assaltante ter praticado um assalto subsequente onde uma testemunha ouviu um tiro, já é um elemento de que a arma dispara. O que eu penso que o princípio da necessidade, se é que ele é incorporado no nosso ordenamento, impõe, é que o juiz não pode migrar simplesmente da alta probabilidade a priori consistente no uso da arma no assalto para concluir que aquela arma ainda para mim não é uma questão de estándar, para concluir que a arma foi provada a aptidão da arma. Se eu parto do princípio de que a lei exige que a arma tenha aptidão, isso é um debate no campo da dogmática penal. Se eu supero e concluo que ônus para admitir que a arma tem aptidão, eu preciso de prova de que a arma tem aptidão, aí sim que eu vou passar a ideia de medida da corroboração que aquela prova fornece. Se o fato de ter disparado, uma testemunha com percepção muito grande, não, eu garanto que tinha bala, já é uma prova. Imagina, professora, se o sujeito faz um assalto com os dedos e bota embaixo da camisa. E o sujeito diz, não, era uma arma, eu vi, estava embaixo da camisa, mas deu para perceber que era uma arma. Será que nesse caso, se o sujeito vai dizer, não, era meu dedo, como é que eu vou trazer uma arma para cá para periciar? Será que ainda assim ele vai dizer, não, você não está colaborando, vai ser punido? Se bem que eu acho que a ideia do não colaborar
e aí já é eu aderindo um outro paradigma, uma outra premissa que aderiu a professora, e como eu disse, é razoável, tem sua razão de ser. Eu já defendo no campo não mais da questão da prova, do aspecto da epistemologia, mas do campo do processo justo, que o nosso direito não pode sancionar o réu que não colabora. Não pode. Ele tem o direito de chegar, ficar calado, o cara diz, me dê isso, não dou, não pode. É uma interpretação, gente, mas aí é uma questão que extrapola. Mas, enfim, resumindo, né, a dupla, não sei se é feio falar dupla, né, mas, enfim, os dois colegas pode ser. Os dois colegas. Não, porque ele está falando de assalto, a dupla, enfim. Geralmente. Os coautores. Os coautores, os colegas estão de parabéns. A questão suscita debates e o trazido pela professora é o que eu digo. Eu não concordo com o que a professora diz, mas acho que a jurisprudência está um nível aquém. Nem isso, nem esse raciocínio de tomar como elemento de corroboração a postura do réu de não provar. Porque aí precisaria de uma outra prova, que seria um indício de que o réu não está entregando o que ele tem. Porque o sujeito, olha, eu não tenho a arma mais, eu joguei no rio, eu vendi, eu fui alugada, eu não tenho mais a arma. Vai ser assim mesmo. Enfim, né? São questões assim profundas e isso, professora, eu penso que é novo, assim, é um aprofundamento, é uma questão que vai passando, né? É praxe. É tão praxe que tem juízes, como a Viviane disse, que desembargadores que colocam, não, é ônus da prova da defesa. A defesa que tem que provar, eles falam com todas essas categorias. É claro que um desses, talvez, a doutora Simone lá no STF, ou no STJ, com esse grau de sincericídio do juiz, talvez glosasse mas às vezes não, porque, enfim, mas a questão empregou uma arma no assalto. Presume-se que a arma não. Sim ou não? A não apresentação da arma, e aí tinha que passar por um viés de justificação, ela pode ser tomada como um elemento de prova que corrobore com um potencial lesivo, no plano epistemológico, sem dúvida, claro, né? Se a arma não tivesse aptidão, a primeira coisa que o cara fazia era apresentar. Mas no plano de um desenho de devido processo legal penal, né? Mas eu vou parar de falar, porque o Eduardo já disse que eu falava demais. Vou passar a palavra ao Paulo, à Viviane, facultar a palavra ao Eduardo e à professora Simone, mesmo porque, assim, uma leitura corporal, eu sou um sujeito que sei valorar a testemunha e desprezo o testemunho, mas eu sei quando a pessoa... Eu achei que ela talvez quisesse falar alguma coisa. E pronto. E o Eduardo encerra e eu fico por aqui para não ser muito chato. Obrigado a todos. Obrigado, professora Simone, foi fantástico. A professora Simone, eu não sei se ela pisou no X, aqueles desenhos animados, onde pisa no X é uma armadilha. Ela veio para dar uma palestra e participou de um debate. Não teria sido tão bom como está sendo se a professora Simone não estivesse aqui. Espero que ela não se zangue e não feche as portas para futuros convites. Eu posso fazer uma observação? O Paulo vai falar, depois eu falo. Então, se você quiser, Eu só queria fazer uma observação que a doutora Simone falou. O que nós temos, na realidade, nessa matéria de roubo, o réu, na maioria das vezes, ele nega a utilização da arma. Então, razão pela qual não foi apreendida e aí impossível a perícia. O que a jurisprudência, de forma muito majoritária, coloca é que se a vítima disse que ele utilizou a arma e ela ficou intimidada, é o suficiente para incidir a majorante. Então, como bem o professor falou, são presunções de que ela teria potencial lesivo.
Mas aí eu colocaria uma outra questão também para problematizar. Então, assim, se a jurisprudência diz que ela ficou intimidada, isso é a palavra que eles usam direto, assim, eles usam impossibilitando a vítima de oferecer resistência, eles usam uma presunção. Eu fico imaginando uma situação de uma vítima, que poderia ser um policial, e dissesse que não, ela utilizou a arma, pô, aí teria que fazer pergunta, o senhor ficou intimidado? E se a vítima dissesse que não, né, que estava acostumado, que não ficou intimidado? Então não se aplicaria majorante? Eu ficaria imaginando situações que ficam muito no critério subjetivo, essa jurisprudência, que é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, São Paulo, alinhados com o Supremo, o STJ, os utilizam muito isso. Basta a vítima ficar intimidada. Então, se ela não ficar intimidada, ela não se aplica majorante. Eu só quis botar mais para problematizar mais essa questão, né? Mas eu passo a palavra para o colega Paulo. Obrigado, Viane. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, professora Simone. Obrigado, nosso professor Fernando. Realmente nos engrandece muito podermos estar aqui hoje. É realmente uma alegria muito grande. Professor Fernando, para mim, está sendo uma aula extra, né? Ontem tivemos aula e hoje aqui me sinto em casa, como o senhor nos faz todos se sentir durante suas aulas. Muito bem, muito obrigado. Um agradecimento especial. Agradeço todos os comentários. Agradeço a professora Simone pela crítica levantada. A grande questão, realmente, é a diferença exigida, necessária para a majoração do tipo, ou que se espera, porque senão você vai estar confundindo realmente o crime na sua modalidade simples, não majorada, com a majorada. E, como bem lembrou o professor Fernando, isso não é nem sindicado. Essa migração é simplesmente abstraída dos julgados que nós, não todos, evidentemente, mas na grande maioria, esmagadora maioria dos julgados, nós encontramos a simples palavra da vítima, por ser considerado o roubo um crime clandestino, então de difícil demonstração, a palavra da vítima da utilização da arma de fogo é suficiente não apenas para reconhecer a ameaça, mas a majorante. E aí é que entra a questão. Em nenhum momento a vítima, pelo menos nos julgados, nos relatórios que nós buscamos, é perguntada se houve em algum momento se houve um disparo, se houve dúvida. Não, a pergunta única é: você conseguiu identificar uma arma que poderia ser até, como bem lembrou o professor Fernando, um dedo atrás de uma camisa. Isso já caracteriza pelo entendimento de que a apreensão é desnecessária. Como se considera a perícia desnecessária, e aí com isso nós concordamos, como bem levantou o professor Fernando, o que nós entendemos é que deve haver qualquer elemento de prova que ultrapasse uma presunção contrária ao réu, né? Qualquer elemento que corrobore ainda, que ao menos corrobore essa presunção, como, por exemplo, a intenção do réu em ocultar o armamento. Mas, por vezes, nem essa oportunidade é dada ao réu de ocultar o armamento, porque é simplesmente considerado desnecessário, basta a palavra da vítima. Nem se vai atrás, está se dispensando o órgão policial, da atividade policial, a apreensão, em outras palavras. Então, e depois foram muitos julgados, que nós pesquisamos, não foi impossível colocar todos no resumo, mas a maioria esmagadora nesse sentido, mas em 2 que nós encontramos no Tribunal de São Paulo, que foi feito, interessante que dos poucos que foram feitos, 2 que foi feita a perícia, foi apreendido e foi feita a perícia, simplesmente foi constatada a inaptidão da arma com disparo, né, nos poucos que foram feitos, e como bem lembrou a colega,
isso gera uma discrepância no julgamento, isso gera um tratamento diferenciado, né? Enfim, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Realmente nos engrandece muito podermos estar aqui junto a vocês, aos senhores, nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, colegas. Simone quer falar? Acho que a Simone quer falar. Queria saber se a professora Simone quer fazer alguma consideração final. Eu quero sim. Eu agradeço muito, eu aprendi com vocês. Eu acho que é uma oportunidade de a gente ver os conceitos, e quando tem um estudo de caso, é sempre isso. E talvez a gente pudesse tratar esse problema de vocês, a majorante do uso de arma de fogo, com os termos do Beyond the Reasonable Doubt. O que é que incumbe à defesa? Argumentar que existe uma dúvida razoável a respeito daquele elemento do tipo penal majorado, no caso de vocês. Então, existe uma dúvida razoável de que o assalto tenha sido praticado com o emprego de arma de fogo? Existe dúvida razoável de que era uma simulação da mão da pessoa? É razoável essa dúvida? Existe dúvida razoável de que aquela arma funcionasse, fosse apta ao disparo? E isso nos leva ao problema de entender o que é uma dúvida razoável, afinal. A dúvida razoável, ela é construída argumentativamente. E o que vocês estão propondo com o trabalho de vocês é fazer essa construção. Quando é que é razoável considerar que essa tese defensiva seja minimamente provável? Qual é o minimamente provável aqui que deve levar à não aplicação da majorante, né? Então, vocês estão de parabéns, da maior relevância, acho que vocês estão indo pelo caminho certo, estão super bem orientados, o programa da Infam também está de super parabéns, agradeço muito o convite, vou voltar sim, se me convidar eu volto, só convidar. Tá ótimo, só agradecendo. Finaliza, Eduardo. Eu queria finalizar rapidamente agradecendo mais uma vez à professora Simone Trento, que nos brindou desde a exposição inicial sobre Standard e com as considerações agora no grupo de trabalho. Agradecer às colegas Fátima e Viviane, e bem como e relevantíssimos para uma melhor reflexão da prova. E, mais uma vez, professor Fernando, muito obrigado por ser um grande incentivador desse tema. Se eu conseguir despertar o interesse, eu acho que as minhas limitações... Eu não sei agora... Não, eu estou dizendo que se eu conseguir despertar o interesse, já cumpri o meu papel. Eu sei que tenho limitações intelectuais, enfim, mas talvez eu seja bom em polemizar, né? E chamar a atenção para o problema, e já me dou satisfeito, com certeza. Então, agradeço a todos mesmo, Simone, notadamente, né? Que é uma referência, né? Para mim, que estou estudando o assunto, o Diego, com sua ideia fantástica, a Fátima também, o Paulo e a Viviane, e ao você, Eduardo, e a Jaqueline, eu não sei quem está aqui pela Infam, mas agradeço o apoio sempre pronto da escola, né? Sem eles a gente não conseguiria realizar. Então, vou me despedindo. Bom almoço para vocês, que a gente já está passando da hora. Obrigado a todos. Obrigada.